Olá, que bom te ter por aqui. Bom, então vamos à aula. Bom, a gente vai aprender hoje a fazer essa carteira maravilhosa. O nome dela é Luna. Nós vamos aprender a fazer ela com botão imantado. Se você tiver esse fecho, legal, você pode adaptar, fazer da forma que você achar melhor. Eu também quero mostrar uma proposta de uma carteira maior, que na verdade a gente pode usar ela como clutch. Essa daqui a gente consegue colocar celular, consegue colocar documento, mas a clutch a gente consegue colocar alguns acessórios a mais. Então, para você ter uma ideia, se você quiser fazer uma carteira deste tamanho, exatamente assim como essa, você vai precisar fazer 15 pontos iniciais, tá? 15 correntinhas, na verdade. Essa bolsa, desculpa, essa carteira, ela foi produzida com fio de malha sustentável da Conceitual e eu vou reproduzir ela como uma clutch um pouco maior, também com fio de malha residual. Eu vou usar mais ou menos 350 gramas. Então, vamos lá? E para você fazer essa clutch, eu tô usando uma agulha de 6 milímetros, vou usar um botão imantado para o fecho, tesoura e a cola de tecido, tá bom? Você pode usar a que você achar melhor, a que você já tem familiaridade. Se você tiver etiqueta, legal também, você pode usar etiqueta se você for fazer essa peça para você comercializar, tá? Então, vamos lá. Ó, para iniciar, eu vou deixar sobrando aqui cerca de 40 centímetros de fio, para que eu faça o arremate no final da peça, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui eu vou iniciar fazendo cerca de 20 correntinhas, tá bom? Então, para você que não tem familiaridade nenhuma com crochê, a gente vai fazer um nó corrediço. Então, esse nó corrediço, eu coloco a agulha aqui, desculpa, a linha, coloco a agulha, tô trocando as palavras hoje, não sei o que tá acontecendo. Giro, pego esse mesmo fio e seguro aqui, ó. E puxo. Esse é o nosso nó corrediço, tá? E aí, a partir daqui, a gente vai fazer mais 19 correntinhas. Então, a gente insere, puxa, insere, puxa. Então, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fizemos 20 correntinhas. Então, partindo daí, eu vou mostrar pra vocês em centímetros quanto fica, tá? Porque pode ser que você vai usar outro fio com uma outra espessura, ou você vai usar um fio premium, ou você vai usar um fio de poliéster ou barbante. Então, é muito legal você se guiar pelos centímetros de largura para começar a base. Então, aqui eu tô usando um fio, ó, que ele tem elastano. Então, eu deixo ele bem ajustado e conto daqui até aqui. Ele tem 19 centímetros, tá bom? E aí, é a partir daqui que a gente vai subir a nossa clutch. A nossa clutch de subida aqui, ela vai ter mais ou menos 30 centímetros, tá? Já fiz a medição por essa daqui, então, a gente vai ter 30 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. A partir de agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a gente vai pular uma correntinha, vamos na próxima, insere a agulha, puxa, deu altura, fecha. Próxima, dá a laçada, deu altura, fecha. A gente vai fazer isso por toda a nossa base de correntinhas. Então, é um ponto baixo para cada correntinha aqui da nossa base, tá? Só para ressaltar, a gente vai pegar as duas... Na verdade, a gente vai pegar essa alcinha aqui. Então, a gente vai inserir a agulha... Vou mostrar pra vocês com uma agulha menor. A gente vai inserir aqui no meio, tá? Então, essas dicas são dicas pra quem tá iniciando, que são dicas importantes, tá bom? Ela vai sair aqui atrás, ó. Beleza? Então, vamos lá. Um ponto baixo pra cada correntinha. A gente vai fazer essa primeira carreira dessa forma, tá?
pra poder subir a nossa carteira clutch. E caso você queira fazer maior também, você pode fazer maior. Se você quiser fazer menor, só para fazer um porta-documento, você também pode. Você tem a liberdade de poder aumentar ou diminuir os pontos da forma que você desejar, tá bom? Para que a sua peça fique maior ou fique menor. Separei aqui um pouquinho. Terminamos aqui. Nosso último ponto. Agora, o que faremos? Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e vamos virar o nosso trabalho para a esquerda. Lembrando que esse fio aqui é o fio pra gente fazer a costura lateral, tá bom? Não corte. Então, agora o que faremos? Agora, a gente vai fazer uma sequência de ponto meio alto, ponto baixo, pulo um ponto de base, ponto meio alto e ponto baixo, tá bom? Esse ponto meio alto e ponto baixo vão ser no mesmo ponto de base. Então, como vai funcionar? Como que é o ponto alto? Meio alto. A gente dá uma laçada na agulha, insere a agulha no primeiro ponto, dá a laçada lá atrás, e aí a gente vai ficar com 3 pontos. Quer dizer, 3 laçadas dentro da agulha. A gente dá mais uma laçada e puxa tudo junto pra fora, tá? E aí, agora, a gente volta no mesmo ponto e faz um ponto baixo, ok? E aí, agora, o que a gente faz? A gente pula esse ponto, vem pro próximo, faz um ponto meio alto e um ponto baixo. Pula um ponto, vai pro próximo, um ponto meio alto e um ponto baixo. A sequência é essa, tá? A gente não vai fazer mais nenhuma alteração daqui pra frente. Então, vamos lá. Pula um ponto, próximo, ponto meio alto e ponto baixo. Ponto meio alto, ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo até chegar lá no final. Que lá no final, provavelmente, a gente vai sobrar um ponto e aí a gente vai ter que fazer um ponto pra poder fazer o ponto de subida. Mas vamos chegar lá pra gente ver. Ponto baixo. E aqui, realmente, chegamos ao final da nossa primeira, ou seja, desculpa, segunda carreira, tá? Aqui, o que faremos? Vamos fazer um ponto meio alto e um ponto baixo também. E vamos fazer um ponto para poder fazer o ponto de subida e virar o nosso trabalho para a esquerda. E vamos lá. O que a gente faz aqui agora? Dei a subida, tá? No meu ponto, para não ficar apertado, não ficar buraco. Dei a laçada, insiro, dou mais uma laçada, puxo, fico com 3. 1, 2, 3. E agora, dou mais uma laçada para poder fechar todo mundo junto. Volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Dou a laçada, insiro, faço ponto meio alto, opa. Aqui, a gente faz um ponto baixo. E agora, a gente vai pro ponto meio alto novamente e o ponto baixo. Outra coisa importante é não esquecer de pular o ponto, tá? Porque quando você não pula o ponto, você está fazendo aumento. Então, o seu trabalho tem de aumentar a largura dele. Então, ele não vai ficar um trabalho reto, ele vai ficar um trabalho meio que deformado, tá bom? Então, é importante você se atentar a isso. Outra coisa também, uma dica legal é ajuste o seu trabalho. Sempre ajuste. Para um pouquinho, arruma, vê se tá certinho, se você não esqueceu de fazer algum ponto ou não fez algum ponto a mais, para que o seu trabalho fique muito apresentável, tá bom? Então, agora, vamos lá. Vamos seguir aqui fazendo um ponto meio alto, um ponto baixo. E vamos seguir, fazendo mais uma carreira. Vou fazer mais uma carreira com vocês. E depois, eu vou seguir para chegar até a altura necessária pra gente poder fechar a nossa clutch, tá? Ponto meio alto, ponto baixo, ponto meio alto. O ponto baixo também, atentem-se à altura.
Ah, Eli, você fala da altura pro ponto, o que é isso? Vou fazer aqui, ó. Vou inserir a agulha, puxei o fio, né? Eu puxei o fio, aqui, ó, vocês estão percebendo que a agulha tá de descida? Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver perfeitamente, tá de descida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que puxar um pouquinho a agulha pra cima pra poder fechar o ponto. Pra que o ponto fique uniforme, olha só. Então, aqui, a gente faz o nosso ponto meio alto. E quando eu falo dar altura, é em todos os pontos que você for fazer, tá? Tanto no meio alto, quanto no baixo. O baixo é um ponto de atenção exatamente por conta de que ele não tem tanta laçada para poder o fio ele ficar mais flexível. Olha como tá ficando. E aí, aqui, a gente vem no nosso último ponto. E faz o ponto de subida. Vira o trabalho pra esquerda e bora lá. Dei a laçada pra fazer o ponto meio alto, agora ponto baixo, meio alto, e você pula um ponto e vem para o ponto meio alto, em seguida o ponto baixo. Tudo isso no mesmo ponto de base, tá bom? E aí, agora, eu vou subir o meu trabalho até a gente chegar a mais ou menos 30 centímetros de altura, tá? Pra gente poder fechar a nossa bolsa e já vem. Finalizamos a nossa base, olha como que fica linda. E fica com esse relevo aqui, muito legal. Aí, a gente vai fazer agora a última carreira, tá? A última carreira, vou terminar aqui. Vou colocar mais pertinho. Faço um ponto para a subida, um ponto baixo. E aí, agora, a gente vai fazer essa última carreira de pontos baixos, tá? Então, é um ponto baixo para cada ponto de base. Deixa eu só arrumar aqui os fios. Um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Pra gente poder fazer um acabamento legal pra nossa peça. Ó, lembrando que esse aqui também é ponto, tá? Então, vou inserir minha agulha e vou fazer o ponto aqui. Olha só. Porque aí, quando a gente for fechar, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai dar esse detalhe pra peça. E aí, eu vou usar uma etiqueta e vou usar o meu botão imantado pra poder fazer o fechamento da minha bolsa. O que vocês acharam? Eu achei lindíssimo esse ponto. Aí, caso você ache que no fio residual, por ser uma espessura um pouco maior, e você quiser fazer um forro, também é recomendável um forro. Mas, como eu já usei essa carteira, que é um pouco menor, eu não vi necessidade, porque eu coloquei documento, coloquei chave, não coloquei moeda, né? Porque ultimamente a gente não usa mais moeda, mas se você achar que é necessário fazer um forro para você poder comercializar a peça com essa trama, acho super válido também, tá? E aí, você também pode usar essa clutch, por ser um pouco maior, você também não tem a necessidade de colocar alça, tá? Você pode fazer uma alça de mão, em crochê mesmo, tá? Ou você pode só finalizar ela e usar como uma carteira de mão, que eu acho que também fica bem bonito. E eu já usei assim, dessa forma, tá bom? Essa daqui eu uso como carteira de mão mesmo, pra segurar assim na mão, sem precisar de alça, nem de mão, nem alça a tiracolo, beleza? Então, são dicas, né? São dicas que a gente pode usar esse ponto para fazer várias coisas, fazer vários tamanhos, só para vocês terem uma ideia, ó. Essa clutch aqui, ela ficou
a carteirinha ficou um pouco menor, olha, a diferença. Então, vale muito a pena. Isso vai depender do material que você vai usar, vai depender da finalidade para que você quer fazer essa peça, para que você realmente faça uma peça que fique bem bonita e usual, não só para você, mas para quem você vai presentear. Então, vamos fazer o fechamento? Antes da gente fazer o fechamento da lateral, eu quero dar uma dica, tá? Ó, vocês estão vendo aqui que eu coloquei o fio por dentro da peça. E aí, o que que eu faço para ficar um fechamento bem legal? Eu puxo, sem esgarçar muito, sem forçar muito, o fio para fora, para que eu coloque a cola, 2 gotinhas de cola lá dentro. Aí, eu pego bem rente e fecho, seguro alguns segundinhos, e aí, olha, imperceptível, né? Então, eu vou só auxiliar vocês, ensinar vocês a fazerem o fechamento das laterais. Não joguem esse fio fora, vou usar esse fio, tá? Então, vou virar minha peça ao avesso. Aqui tem arremate também. Pra quem usa fio residual, sempre vai ter um ajuste de fio para ser feito, algum arremate. Então, é importante a gente se atentar a fazer o acabamento legal para ficar imperceptível, tá bom? Então, ó, a nossa peça, eu vou usar esse lado. Você pode usar os dois, o lado que você quiser, mas eu quero usar esse lado. Então, eu vou virar do avesso para poder fazer o fechamento, tá bom? Então, aqui eu dou mais ou menos uma distância. Vou usar também, e eu vou colocar depois um descritivo para vocês, que eu não falei no começo do vídeo, que é uma agulha. Eu acho muito mais fácil a gente trabalhar com agulha, e caso você não tenha agulha, você pode fazer o arremate, agulha que eu digo, uma agulha de tapeceiro, tá? Caso você não tenha, você pode fazer o arremate com agulha de crochê mesmo. Mas aqui eu quero ensinar a agulha de tapeceiro, que é muito mais fácil e poupa mais fio, tá bom? Então, a gente vai virar a nossa peça. Vou posicionar a peça desta forma, para que não fique torto o nosso trabalho, tá? E aí, eu só vou inserindo o fio nos espaços, ó. Toda vez que eu for colocar, eu coloco sempre pela alcinha de fora, ó. Eu pego essas 2 alcinhas, coloco o fio pra lá e fecho. Venho aqui nesse gominho, ponho o fio pra trás e fecho. De uma forma que fique firme, tá? Pra que quando você for usar ou você for vender ou presentear, a bolsa não abra, tá bom? É importante se atentar a esses detalhes que são cruciais para que fique uma peça de valor, uma peça também durável para o seu cliente ou para quem você vai presentear, tá bom? Então, ó, tá vendo? Tô fechando de forma firme. Mais um aqui, pegando as alcinhas de fora. E por fim, aqui. Ó, ficou totalmente fechada, tá? Essa quantidade de fios aqui, eu vou fazer até o outro lado, porque vai dar pra eu poder costurar o outro lado também. Deixa eu puxar aqui. Ó, é muito simples, tá? Eu não vou acelerar o vídeo pra vocês verem com calma o que eu tô fazendo, tá bom? Ó. Tô indo entre a trama. Quando a gente desvirar o trabalho, vocês vão ver que vai ficar imperceptível. É muito legal a gente ter essas dicas, que são dicas valiosas, que faz toda a diferença na hora que você vai apresentar o seu trabalho, que você vai vender, que não vai ficar buraco, não vai ficar uma espessura torta, e você vai conseguir ter aí êxito no seu trabalho, tá bom? Vou colocar aqui. Opa.
E é muito simples, intuitivo, você vai olhando com calma. Se você for fazer com a agulha de crochê, é a mesma coisa, né? A diferença é que você vai ter que inserir a agulha aqui, ó, daqui pra cá. Você vai inserir a agulha aqui, ó, nos pontos e vai puxar o fio. Ó, essa é a diferença, tá? Do que com a agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro eu acho mais rápido, tá bom? E aí, agora a gente chegou do outro lado. Chegou do outro lado, dá uma olhadinha, vê se a sua peça tá retinha, tá reta. Se você quiser, você pode até colocar um marcador aqui pra segurar. Ou um fio, um pedaço de fio pra amarrar. Mas no meu caso não tem necessidade, porque aí eu consigo ir fazendo e ir olhando, tá bom? Então, agora a gente vai começar daqui, ó. Aqui, que são as duas alças de fora, ó. E vai costurando, né? É uma costura mesmo que vamos fazer. Importante ter uma simetria para que não fique uma costura torta. Realmente fique ponto com ponto, tá bom? E o resultado final fica muito legal. Terminei, vou olhar aqui se tá certinho. Tá certinho, ó. Ponto com ponto, venho aqui no cantinho. Agora, a gente vira aqui pra fazer o arremate da mesma forma que a gente fez lá embaixo. A diferença é que aqui a gente vai cortar, né? A gente vai cortar o nosso fio. Não precisa fazer muitas voltas. Eu procuro colocar numa carreira mais abaixo, para que na hora do fechamento não fique aparente, né? Na hora de desvirar, porque lembrando que a gente tá do lado do avesso da nossa bolsa. Seguro. Espera um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui. Já pego, enquanto tá secando, vou pegar e vou cortar o fio pra aplicar o meu botão imantado. Ó, eu faço dessa forma, eu coloco o fio aqui, dou um pinguinho de cola e fecho com a pontinha da tesoura. Fecho, deixo ele firme. Aqui. Fecho. Essa parte aqui, ó, tem essa parte que é lisa e essa parte aqui da trama, né? Aí, eu dou uma puxadinha e coloco essa parte pra cima, que na hora que for pra gente passar pela trama, ela fica bem alinhada. Ó, coloquei cola, fechei. Beleza? Agora, vamos desvirar a nossa carteira, a nossa clutch maravilhosa. Eu quero fazer uma peça assim, no preto, eu acho que vai ficar muito legal. E tô pensando seriamente em usar essa trama pra fazer uma bolsa para a minha nova coleção do Dia das Mães. Fica aí uma dica pra você, hein? Olha só. Como fica linda. Lindíssima, né? A gente deixa bem ajeitadinha, tá? Pra não ter nenhum problema na hora de fechar. Se você quiser depois, uma dica que eu te dou é você amarrar aqui dos lados com o que sobrar de fio, tá bom? Ou de outra cor, só pra deixar a peça assentada, tá bom? Porque como terminou de fazer agora, às vezes, ó, pode ficar um pouco mais alto, pode ficar às vezes assim, ó, dobrado, se você não tem
mobilidade na hora de crochetar, tá bom? Então, é uma opção. Aí, agora, eu vou aplicar aqui o meu botão imantado. Carteira, clutch, bolsa, você pode titular do jeito que você quiser, mas ela está terminadíssima. Coloquei a minha etiqueta, que é linda, depois se vocês quiserem, eu posso colocar aqui no descritivo, mandar por mensagem. O botão já tá instalado, e aí eu tenho a opção de usar ela como uma carteira de mão, para passear. Posso colocar uma alça aqui para fazer de uma bolsa tiracolo, uma alça de corrente, uma alça de couro sintético, que eu acho que fica muito legal. E aí é só você usar a sua imaginação e arrasar. Espero que você tenha gostado desse tutorial e me marca lá na minha rede, @crocheli_moderno. Um beijo!